Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio sobre perguntas e respostas aqui da Parede Planejada. Aqui nesse canal nós falamos sobre decoração de interiores com papel de parede. Especificamente, nós falamos assuntos relacionados sobre vendas de papel de parede, serviço de remoção de papel de parede e serviço de instalação de papel de parede. Beleza? Eu sou o Júnior e o tema de hoje é sobre quais são os materiais e ferramentas necessários para trabalhar com papel de parede. Materiais e ferramentas para trabalhar com vendas de papel de parede, serviço de remoção de papel de parede e serviço de instalação de papel de parede, beleza? Então nós vamos falar sobre todas as ferramentas necessárias para você começar nesse negócio aqui do zero. Se você está querendo entrar nesse mercado para começar a trabalhar com papel de parede, com vendas ou serviço de remoção ou de instalação de papel de parede, é muito importante que você fique ligado nesse assunto para aprender certinho como que funciona, beleza? Então, para quem que é esse tema aqui de hoje? Talvez isso aqui seja para você, porque se você estiver querendo trabalhar com dia e hora marcada, com serviços assim agendados, desenvolver uma nova habilidade para poder trabalhar com dia e hora marcada, sabe? Ter mais tempo e dinheiro para fazer outras coisas que você quiser, poder focar no seu desenvolvimento pessoal, estudar. Se você quer trabalhar com vendas de serviços de remoção e instalação de papel de parede, quer saber sobre quais materiais e ferramentas são necessários para instalar seu próprio papel de parede, ou quer aprender para trabalhar com vendas e serviços de remoção e instalação, tem falta de confiança e segurança por não saber quais materiais e ferramentas são necessários, quer ter seu próprio negócio com baixo custo inicial. E quando eu falo aqui com baixo custo inicial, você vai ver aqui que é tipo, dá para você começar esse negócio aqui com papel começar a trabalhar com papel de parede, com vendas, serviço de remoção e instalação, basicamente com menos de R$100. Você vai ver ali mais para frente, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Então, esse negócio aqui do papel de parede não é algo assim que você precisa trabalhar, assim, comprar um monte de produtos, tocar aí no seu escritório, na sua casa, e depois vender esses produtos para ter o dinheiro de volta. Não é nada assim do tipo. Primeiro você vende o papel de parede, depois você faz o serviço de instalação, você vende o papel de parede, recebe o papel de parede, faz o pedido com o fornecedor, depois chega o papel de parede, você vai lá e faz a instalação do papel de parede. Então é basicamente assim que funciona. Beleza? Então se você está querendo ter uma renda extra, trabalhar por conta própria, trabalhar com algo que possibilita você trabalhar com serviços agendados, com dia e hora marcada, baixo investimento inicial, trabalhar com algo que possibilita ter mais tempo, dinheiro para fazer o que quiser, ter um trabalho que possibilita trabalhar com serviços agendados, com dia e hora marcada, ter mais confiança e segurança por saber o que fazer para trabalhar com papel de parede. Então agora você não precisa mais se sentir confuso e perdido sem saber o que fazer e por onde começar, beleza? Porque nessa aula você terá o conhecimento sobre todos os materiais e ferramentas necessários para trabalhar com vendas e serviço de remoção e instalação de papel de parede, beleza? Então, se você está querendo trabalhar com vendas e instalação de papel de parede, estar mais confiante, seguro, saber o que fazer, trabalhar com papel de parede para ter mais tempo, dinheiro, trabalhar com algo que possibilita você trabalhar com agendamento, com dia e hora marcada, ter mais tempo de sobra para estudar, focar no seu desenvolvimento pessoal, ter mais tempo com a família e amigos. Se você está querendo algo assim do tipo, fica aqui comigo porque até o final desse vídeo eu vou te passar detalhes sobre quais materiais e ferramentas são necessários para você trabalhar com papel de parede, beleza? E por que isso aqui é importante? Porque é o seguinte, o mercado está em crescimento, você tem uma oportunidade de crescimento exponencial, sabe? Você pode atender, você pode ter um pedaço da fatia desse mercado. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui agora? Olha só, tudo isso aqui são pesquisas falando que o mercado está em crescimento. Olha essa pesquisa aqui, por exemplo, ó. Está falando aqui que o mercado de papel de parede é estimado, o valor, olha só, está falando que o tamanho do mercado de papel de parede é estimado em 2,26 bilhões em 2024 e deve atingir 2,69 bilhões até 2029, ok? Então, você viu tanto de dinheiro que tem aqui nesse mercado. E o que você precisa fazer para ter uma fatia desse mercado aqui? Você precisa se posicionar, você precisa ter conhecimento, você precisa adquirir conhecimento, você precisa saber o que precisa saber e fazer o que precisa ser feito, beleza? Então, você pode trabalhar com o seu próprio negócio com baixo custo inicial, você vai ver aqui mais para frente por que é possível começar esse negócio aqui com baixo custo inicial. Você vai trabalhar com agendamento
você pode trabalhar com agendamentos, com dia e hora marcada. Eu até coloquei uma foto aqui com a mão controlando o tempo, porque é exatamente isso aqui que acontece. Você faz o seu horário, você que decide o dia e a hora para você ir lá prestar o serviço. Então, sabendo essas informações, você exclui o medo de dar algo errado, evita comprar ferramentas desnecessárias e fica com a mente tranquila e em paz por saber que está tudo em ordem. Você vai estar preparado, confiante, seguro, porque tem tudo o que precisa para fazer um bom trabalho bem feito. Decorar seu próprio ambiente, porque você sabe quais são os materiais e ferramentas necessários. Pode atender uma variedade de clientes, porque você sabe o que fazer. Ter clientes felizes com o resultado, porque você tem domínio nesse assunto. Flexibilidade, você pode trabalhar com instalação das suas próprias vendas ou prestar serviço adicional de uma loja de decoração ou ser parceiros de uma empresa de construção e reforma. Beleza? Então, basicamente é isso daí, você tem essa flexibilidade. Quando eu comecei a trabalhar, eu já falei isso aí para você, quando eu comecei a trabalhar com papel de parede, eu comecei a prestar serviço para lojas que vendiam papel de parede. Então, eu não vendia papel de parede, entendeu? Eu prestava serviço para lojas que vendiam papel de parede. Então, as lojas vendiam papel de parede e eu ia lá e fazia o serviço de instalação para essas pessoas que compravam papel de parede nas lojas. Vamos agora falar sobre quais materiais e ferramentas são necessários para trabalhar com vendas de papel de parede e serviço de remoção e instalação de papel de parede, beleza? Além de saber todas as ferramentas e materiais necessários para trabalhar com vendas, remoção e instalação de papel de parede, eu vou te falar os preços de cada material e ferramenta e também onde usar cada material e ferramenta em cada parte do processo, beleza? Para você ter domínio total nesse assunto aqui. Então agora nós vamos falar sobre materiais e ferramentas para trabalhar com papel de parede, preços de cada ferramenta e material e onde usar cada material e ferramenta, beleza? Vendas de papel de parede, serviço de remoção de papel de parede e serviço de instalação de papel de parede, ok? Então, olha só, essa aqui é a lista de todos os materiais e ferramentas necessários para trabalhar com vendas e serviço de remoção e instalação de papel de parede. Você pode ver aqui, ó, tem celular, você precisa de celular, você precisa de trena, você precisa de caderno, lápis ou caneta, calculadora, balde de 20 litros, bolsa de ferramentas ou caixa de ferramentas, cola em pó, pacote de 100 gramas, isso aqui não pode faltar, é um material que precisa para fazer instalação, cola branca tenaz 90 gramas, suporte com rolo de tinta, escada, espátula de ferro, chave de fenda e Phillips média, prumo, pincel médio, kit de flanelas com 2 panos, espátula de silicone 23 cm, espátula de silicone 14 cm, estilete, lâmina de estilete, alicate, tesoura e seringa de 20 ml mais agulha grossa. Então agora nós vamos falar sobre o preço de cada material e ferramenta citado aqui, beleza? Então, o celular, começando aqui pelo celular, eu não vou colocar preço de celular porque cada um tem um, então provavelmente você já deve ter também, beleza? Então vamos começar aqui pela trena. A trena, ó, R$16,90, caderno de anotação, R$17,00, lápis ou caneta, R$2,00 em média, calculadora, R$23,00, balde de 20 litros, R$20,00, bolsa de ferramentas, R$54,90, cola em pó, pacote de 100 gramas, R$20,00, olha aqui o pacotinho de... Cadê? Olha aqui o pacote, olha o laser aqui, ó, olha o pacotinho de cola. Cola em pó, pacote de 100 gramas, R$20,00, cola branca tenaz, R$9,00, suporte com rolo de tinta, R$17,00, escada, R$202,00, espátula de ferro, R$20,00, chave de fenda e Phillips média, R$12,00, prumo, R$33,00, pincel médio, R$8,00, kit de flanela com 2 panos, R$15,00, espátula de silicone 23 cm, R$4,90, espátula de silicone 14 cm, que é mais ou menos isso daqui, R$3,95, estilete, R$7,00, estilete, que é esse
essas lâminas aqui com 10 lâminas, R$7. Não, estilete, é o suporte, tá? É um suportezinho bom, estilete, R$7. Lâmina com 10 lâminas de estilete aqui para colocar aqui no suporte, R$5. Alicate, R$20. Tesoura, R$20. Seringa de 20 ml mais agulha grossa, R$3. Beleza? Então tudo isso aqui, todos esses materiais e ferramentas, dá um total de R$ 533,65. R$ 533,65 é o valor total, beleza? Agora é o seguinte, não se preocupa muito com esse valor aqui não, porque mais para frente ali eu vou te dizer quais são as ferramentas necessárias que dá para você começar, sabe? Dá para você entrar nesse mercado para começar a trabalhar com a venda, serviço de remoção, instalação. E aí depois, lógico, você vai comprando essas outras ferramentas e materiais aqui, beleza? Mas mais para frente ali um pouquinho eu vou te falar mais ou menos o que você precisa para começar, o essencial, ok? Então agora a gente vai falar onde se usa cada uma dessas ferramentas, beleza? Em vendas de produtos físicos ou serviço, você vai precisar dessas ferramentas e materiais. Ó, você vai precisar de um celular, trena, caderno de anotação, lápis ou caneta e uma calculadora, beleza? Agora eu vou te falar, ó, o que não tem tanta necessidade para você comprar agora e dá para você começar. Por exemplo, você não precisa de uma calculadora, porque o celular já tem uma calculadora, beleza? Então vamos tirar esse preço aqui. Daria para tirar até esse caderno aqui, tá? Mas eu deixei um caderninho. É bom você comprar um caderninho para você fazer as anotações. Então basicamente você precisa disso aqui, tirando a calculadora, basicamente você vai precisar de um celular, trena, caderno de anotação, caneta, beleza? E o valor total disso aqui, R$ 35,90. Você viu aí, ó? Já descontamos aqui o valor da calculadora, R$ 35,90. Talvez daria para até para você começar, daria para tirar esse caderno aqui também. E aí você faria conta, menos de R$17, entendeu? Já baixaria o preço para você começar a trabalhar com vendas de papel de parede. No serviço de remoção de papel de parede, você precisa dessas ferramentas e materiais aqui, ó. Você precisa de balde, escada, espátula de ferro, chave de fenda e Phillips média, kit de flanelas com 2 panos, estilete, lâmina de estilete, beleza? Basicamente isso aqui que você precisa. E o valor total dá R$281, R$281 para você começar a trabalhar com o serviço de remoção de papel de parede. Agora, eu vou te falar o que não tem tanta necessidade para você para começar, tá bom? Para você começar, olha só, dá para começar com R$32. Por quê? Porque balde, você não precisa comprar balde agora, você pode pegar um emprestado de sua casa, ou quando você chega na casa do cliente, você pede um emprestado para ele, entendeu? Escada, geralmente todo cliente que você vai tem uma escada. Se você vai num apartamento de alguém prestar um serviço, talvez ele não tenha escada, você pode descer lá e conversar com o síndico, o pessoal da limpeza, ou com o síndico do prédio, eles vão arrumar uma escada para você. Ou você pede para o seu potencial cliente falar com o vizinho, entrar em contato com alguém para pedir, sabe? Em último caso, se você não tiver, você pede um banco emprestado do cliente lá e sobe no banco e faz o serviço, tá bom? Então, percebe que para começar, você dá um jeito, entendeu? Então, para começar, para fazer o serviço de remoção, com R$32 você já pode começar, porque você vai precisar de uma espátula, estilete, lâmina de estilete, basicamente é isso. Pano você não vai precisar, porque você pode utilizar alguns panos da sua casa. Chave Phillips e chave de fenda você não precisa também, você pode conseguir emprestado com algum amigo ou vizinho, algum parente, beleza? Ou então até com o próprio cliente mesmo você pode conseguir essa ferramenta. Agora no serviço de instalação, olha só, todos os materiais e ferramentas que você precisa para fazer o serviço de instalação. Você vai precisar de uma trena, balde de 20 litros, você vai precisar de cola em pó de 100 gramas, cola em pó pacote de 100 gramas, cola branca tenaz de 90 gramas, suporte com rolo de tinta para você passar na cola e passar no papel de parede, escada, espátula de ferro, chave de fenda e Phillips média, pincel médio. Esse pincel médio aqui seria para fazer limpeza nos cantos, tirar as poeirinhas assim do rodapé, sabe? Kit de flanelas com 2 panos, espátula de silicone 23 cm, espátula de silicone 14 cm, estilete, lâmina de estilete, alicate, tesoura, seringa de 20 ml mais agulha grossa. Tudo isso aqui, para você fazer um serviço de instalação,
você gastaria em torno de R$ 491,65, beleza? Mas, para começar, olha só o valor que você precisa aqui, ó, basicamente o que você precisa. R$ 63,85 já dá para você começar para fazer o serviço de instalação. Por quê? Agora vamos entrar no porquê que com R$ 63,85 já dá para a gente começar a trabalhar com o serviço de instalação. Por exemplo, se eu vou aí na sua cidade e eu preciso fazer um serviço de instalação para alguém, o que eu correria atrás? O que eu precisaria de urgente? O essencial, o que eu precisaria? Precisaria de uma espátula de silicone. Eu compraria uma seringa de 20 ml para puxar cola para mim quando eu precisar usar ali nos cantinhos, quando seco papel de parede. Enfim, lá no meu curso, no meu treinamento, eu dou detalhes sobre como que você vai manejar cada uma dessas ferramentas, beleza? Inclusive a seringa também. Beleza? Fica tranquilo. Lá dentro do meu curso, no meu treinamento, tem lá o passo a passo certinho para você fazer uma instalação bem feita. Então, se eu fosse aí na sua cidade, junto com você, para a gente fazer um serviço de instalação, eu tivesse R$ 63 no bolso, eu compraria uma espátula de silicone, seringa, estilete, lâmina de estilete, entendeu? Espátula de ferro, é essencial, isso aqui não pode faltar. E também uma cola em pó. O resto eu conseguiria emprestado. Eu conseguiria emprestado aí na sua casa, ou pedir emprestado para algum vizinho, para algum conhecido, alguma loja, sei lá, alguém, eu correria atrás e conseguiria emprestado para mim conseguir fazer a instalação, e aí com o dinheiro daquela instalação, aí eu compraria os outros materiais e ferramentas, sabe? Eu ia dando um upgrade, fazendo um upgrade aí sobre os materiais e ferramentas necessários. Tá ok? Então, ó, eu conseguiria emprestado trena, balde, eu pediria emprestado aí na sua casa. Trena, se você não tivesse, eu ia pedir para você pedir para algum parente seu, algum tio, algum vizinho, algum conhecido. Cola, eu ia pedir emprestado aí para sua irmã, para sua irmãzinha ou para seu irmãozinho que estuda no colégio. Tinta, rolo de tinta, eu ia procurar. Se você tem, se você não tem, eu ia pegar. Enfim, eu ia dar um jeito, eu ia procurar, eu ia reunir as ferramentas necessárias aqui, ia lá na casa do cliente, chegaria lá, eu precisaria de uma escada. Olha, o senhor tem uma escada aí para me emprestar? Ah, não, não tem. O senhor tem um banco aí que eu posso subir em cima? Ah, não, não tem. Então, no último caso, eu vou precisar pedir emprestado para o vizinho, ou vou arrumar um balde, vou subir em cima do balde para fazer a instalação. Vou dar um jeito, porque o que eu preciso, o essencial que eu preciso são isso aqui. Esse aqui é o básico que eu preciso para fazer a instalação, beleza? Eu sei disso. Então, ó, o que não há tanta necessidade de comprar e que dá para começar a trabalhar no momento com vendas e serviços de remoção e instalação de papel de parede? Basicamente, com R$ 76,90 dá para você já começar a trabalhar com vendas e serviços de remoção e instalação de papel de parede. Percebe por que é possível? Porque você vai investir no básico aqui, no que precisa, e depois que você vai ganhar dinheiro, você vai fazendo um upgrade aí sobre materiais e ferramentas que você precisa. Então, basicamente, para você começar, você precisa de uma trena, você precisa de espátula de ferro, suporte de rolo de tinta e estilete, lâmina de estilete e uma seringa grossa também que eu comprei, uma seringa de 20 ml grossa para mim puxar cola, colocar a agulha na ponta para mim quando eu precisar. Então eu usaria para passar uma seringa assim bem na pontinha assim quando o papel seca, beleza? Então agora, ó, ferramentas e materiais que se usa com frequência para fazer o serviço de instalação de papel de parede. Agora eu vou falar para você aqui um pouco sobre os materiais e ferramentas que se usa com frequência para fazer o serviço de instalação de papel de parede, tá? Isso aqui, ó, isso aqui são materiais e ferramentas que se usa com frequência para fazer o serviço de instalação de papel de parede. Você precisa de cola, isso aqui você usa com frequência. Espátula de silicone você usa com frequência. E lâminas de estilete você usa com muita frequência. Isso aqui você gasta bastante, tá bom? Então, o custo de investimento para instalar cada rolo de papel, eu vou falar aqui agora para você
Eu vou falar aqui agora para você o custo de investimento que você tem para instalar cada rolo de papel de parede. Eu estou procurando aqui um papel de parede para mim te mostrar. Mas você entendeu. Eu vou falar aqui agora o custo de investimentos para instalar cada rolo de papel de parede, tá? Cola em pó. Eu gasto R$20 nesse pacotinho. Espátula de silicone. Eu gasto R$5 em cada espátula. E a lâmina estilete, o suportezinho aqui com esse pacotinho aqui com 10 lâminas, custa R$5. Então, esse pacote de cola aqui, que eu pago R$20, depois que eu faço a preparação, dá para instalar em média 6 rolos de papel de parede. A espátula de silicone, que eu pago R$5, dá para me instalar em média 10 rolos de papel de parede. E a lâmina de estilete, esse pacotinho aqui com 10 lâminas, dá para me instalar em média 10 rolos de papel de parede, tá? O custo de cola por rolo é de R$3,33. O custo de espátula de silicone que eu gasto por rolo é de 50 centavos. O custo de lâmina por rolo é de 50 centavos. Isso dá um total de R$5,99, tá bom? Mais o frete de R$10 de transportes que eu gasto até, eu estou fazendo aqui em média o transporte, porque vamos supor que você vai de ônibus, transporte público de ônibus, você vai se deslocar de um lugar para outro, então em média é R$5 para você ir, R$5 para você voltar, ou você vai pagar abastecer sua moto ou carro, entendeu? Ou pagar um Uber. Enfim, eu estou fazendo aqui uma média mais ou menos que você vai gastar em torno de R$10 de transporte, beleza? Então se eu dividir esses R$10 aqui por 6 rolos, isso dá um custo de R$1,66 por rolo, beleza? Então o total de investimento por rolo que eu gasto aqui com essas ferramentas materiais de transporte é de R$5,99 por rolo, beleza? Eu preciso de outras ferramentas para fazer instalação de papel de parede também, beleza? Mas eu estou te falando aqui, ó, que essas ferramentas e materiais aqui é o que eu mais gasto com frequência para fazer cada instalação de papel de parede, beleza? Então eu vou falar aqui agora um pouco sobre os valores do serviço de remoção de papel de parede. O valor de serviço de remoção de papel de parede é a metade do valor que eu cobro para fazer a instalação. Então, o valor de remoção de papel de parede, eu cobro R$85 por instalação, então o valor de serviço de remoção eu cobro R$42,50, beleza? Por rolo, certo? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, nessa parede aqui, eu instalei 6 rolos aqui, ó, nesse ambiente. Então, foram 2 rolos aqui nessa parede da janela e 4 rolos aqui nessa outra parede maior aqui, beleza? Isso dá o total de 6 rolos. Então, se fosse para mim fazer o serviço de remoção aqui nessa parede, aqui, ó, nesse ambiente, tá? 6 rolos vezes R$42,50 dá o total de R$255, beleza? O valor de instalação, vou falar aqui agora para você, o valor de instalação por rolo. Quanto que eu cobro para fazer a instalação por rolo? O valor de instalação por rolo, esse rolo de papel de parede aqui, o tradicional, que é o que eu mais trabalho, que é o 53 centímetros de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento, eu cobro R$85 por rolo, beleza? Quando é o rolo de 75 centímetros de largura por 10 metros de comprimento, é R$128 o valor da instalação por rolo, e o rolo de 1,6 m de largura por 15 metros de comprimento, que é como se fosse 3 rolos em um, entendeu? Esse aí eu cobro R$255 por rolo. Beleza? Eu trabalho mais com papel de parede tradicional, 53 centímetros de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento. Em outro vídeo, eu até falei aqui, ó, em outro vídeo eu expliquei certinho se trabalhar com papel de parede dá dinheiro. Lá eu explico com mais detalhes sobre esse assunto de valores, beleza? Lá eu falo com detalhes sobre valor de papel de parede, quanto que eu ganho com papel de parede, com vendas de papel de parede, quanto que eu ganho com o serviço de remoção de papel de parede, quanto que dá para ganhar dinheiro com instalação de papel de parede, quanto que eu faturo. Lá eu falo o quanto que eu ganho, quanto que eu faturo mais ou menos, entendeu? Para você ter uma ideia certinho de como que funciona. E quanto tempo demora para me instalar 6 rolos de papel de parede? Em média, 4 horas de trabalho, tá bom? Nesse exemplo aqui, ó, por exemplo aqui, nessa sala aqui, por exemplo, que eu instalei esses 6 rolos que estão aqui em cima, eu gastei em média 4 horas de trabalho.
Por que em média? Porque é o seguinte, tudo depende do ambiente. Olha aqui essa sala aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui para você ver. Essa sala aqui, ó, tem janela, tem armário aqui embaixo, então tem lugares para fazer recorte. Então isso acaba atrasando um pouquinho. Se fosse uma parede retona, aí eu gastaria menos tempo, entendeu? Mas eu coloquei aqui, ó, que em média 4 horas de trabalho, tá bom? Para instalar 6 rolos, beleza? E como é que eu ganho dinheiro com venda de papel de parede? É o seguinte, tem uns fornecedores de papel de parede, tá? Tem uns fornecedores de papel de parede. Lá nos fornecedores de papel de parede, lá tem diferentes tipos de valor de papel de parede. Diferentes tipos de papel de parede também. Tem uma variedade grande. Tem papel de parede com desenho, sem desenho, de cores, um diferente do outro, sabe? Vários modelos. Então, lá tem os papéis de parede, tem vários tipos de preço. Tem papel de parede lá de R$25, de R$65, de R$80, R$100. E a forma de entrega deles lá, dos fornecedores, eles trabalham com correio, na modalidade PAC e SEDEX, e também com a transportadora Azul. E também com outras transportadoras também, dependendo assim o local onde que você está localizado no Brasil, tem um determinado tem uma determinada transportadora para enviar o seu produto, beleza? Então nesse exemplo aqui, ó, em média, se eu vendo para o meu cliente R$229 o rolo de papel de parede, eu pago para o meu fornecedor lá R$109, mais R$20 de frete, que é em média, tá? Que é por rolo o frete. Então se eu vendo meu cliente lá R$229 cada rolo, aí eu desconto menos o fornecedor, menos o valor do frete, me sobra R$100 de lucro líquido, limpo, beleza? E como é que eu ganho dinheiro com vendas de papel de parede? Olha só, nesse exemplo aqui, ó, se eu vendo pro meu cliente meu papel de parede lá R$229, eu estou fazendo um exemplo aqui que já aconteceu muito comigo, tá bom? Mas eu vendo papel de parede de R$290, R$249, R$229, tem de todo preço. Nesse exemplo aqui, eu quero só que você entenda o valor do lucro líquido, que já aconteceu muito isso aqui comigo, ó. Eu vendi o papel de parede a R$229, o meu fornecedor, o custo do papel de parede é R$109, aí eu desconto o frete, R$20, e me sobra isso aqui, ó, de lucro líquido, R$100. Isso eu estou falando se eu pagar lá no meu fornecedor R$109. Mas tem alguns papéis que eu não pago R$109, eu pago R$60. Então meu lucro já aumenta, já vai para 140 e poucos reais, entendeu? Dependendo o valor do papel de parede e dependendo também o valor que eu vendo. Se eu faço uma venda de 10 rolos de papel de parede, isso me dá R$1.000 de lucro líquido. E se eu faço a instalação desses 10 rolos de papel de parede, né, eu vendo esses 10 rolos de papel de parede. Aí eu faço o pedido para o meu fornecedor. Quando esse papel de parede chega aqui, eu vou lá e faço a instalação do papel de parede, o meu cliente me paga R$85 por rolo, mas aí descontando o valor do investimento que eu preciso fazer para poder, que eu gasto, né, com frequência, a espátula, lama estilete, cola, então descontando isso aí vai para R$79 por rolo de lucro líquido que eu tenho. Então a instalação de 10 rolos dá 790. Só que nesse exemplo, eu vendendo 10 rolos, eu tenho R$1.000 de lucro líquido. Fazendo a instalação de 10 rolos, eu tenho R$790,10 de lucro líquido. E isso me dá um total de R$1.790 de lucro líquido, ok? Então, como é que funciona a questão do serviço de vendas e instalação? Como que eu ganho dinheiro com vendas de papel de parede? Basicamente é da seguinte forma, o cliente entra em contato comigo, tá? Ele entra em contato comigo, fala, Júnior, eu estou precisando de papel de parede, colocar papel de parede aqui no meu apartamento, na minha casa, ou no meu escritório, no meu salão de beleza, ou na minha clínica. Não, beleza, aí eu agendo o dia e a hora para mim poder ir lá atender ele. Quando eu vou lá atender ele, eu levo as ferramentas que eu preciso, uma trena, eu preciso também de o catálogo físico dos papéis de parede, o monstruário de papel de parede, eu levo também, beleza? Então, eu chego lá, eu tiro medida das paredes que ele quer colocar papel de parede, inclusive em outro vídeo eu ensino certinho como é que você faz para você medir a parede, a altura e a largura da parede e fazer o cálculo para saber quantos rolos que precisa para cada parede ou saber a quantidade de rolos que já tem na parede, beleza? Porque muitas vezes você precisa fazer
a medida da parede aqui para saber a quantidade de rolos que tem na parede. Porque às vezes você vai vai prestar um serviço de remoção, você precisa saber quantos rolos que tem na parede para você dar o preço e para fazer o serviço, beleza? Então, assim que eu tiro medida das paredes, faço o cálculo para saber certinho a quantidade de rolos que o cliente precisa para cada parede do ambiente que ele quer colocar. Eu mostro o catálogo, ele escolhe o papel de parede e aí depois que ele decide, ele faz o pagamento para mim do papel de parede, beleza? A questão do pagamento, muitas vezes o cliente vai fazer o pagamento para você por dinheiro, tá? Ele vai fazer o pagamento para você por dinheiro vivo, por dinheiro em papel, ou vai fazer em Pix, vai fazer transferência em Pix para você, beleza? Então, a questão depois que eu vendo o papel de parede, ele faz o pagamento para mim. Assim que ele faz o pagamento para mim, o que acontece? Eu estou com dinheiro, ele fez o pagamento para mim em dinheiro ou Pix, tá? Vai acontecer muito com você isso aqui também. Você vai receber muito assim Pix ou vai receber assim muito assim também em dinheiro, tá bom? Já vai se preparando porque é normal isso acontecer. Não é só Pix não. Muitas vezes você vai no cliente, ele vai pagar você em dinheiro. Beleza? Então, depois que ele faz o pagamento para mim do papel de parede, o que acontece? Olha a segunda parte aqui, ó, do fornecedor. Aí eu entro em contato com o meu fornecedor, passo para ele as referências dos papéis de parede que eu preciso, que meu cliente comprou, falo para ele, olha, eu quero papel de parede, mando mensagem tudo especificado, tudo certinho. Lá dentro do meu treinamento eu mostro certinho como é que você vai fazer esses pedidos aí para vir certinho, para não vir papel de parede errado, ok? Porque você tem que ser bem claro e objetivo nessa parte aqui para não dar merda, tá bom? Então, eu entro em contato com o meu fornecedor, eu explico para ele, falo, olha, eu quero esse papel de parede aqui, tantos rolos, esse papel de parede aqui, tantos rolos, esse papel de parede aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá aqui o endereço, aí eu mando também o endereço que é para enviar esses produtos. Com esse endereço na mão, o meu fornecedor faz uma simulação de frete para saber a quantidade, para saber qual que é o valor que vai ficar o frete desses produtos, para enviar esses produtos para mim. Aí ele me manda um espelho falando tudo certinho, detalhadamente, o papel de parede que eu estou comprando, com o meu endereço, tudo certinho, especificando o valor dos papéis de parede, falando também o valor do frete e também as opções de frete. Ele disponibiliza para mim as opções de frete que tem para o meu endereço aqui. Por exemplo, ó, Júnior, aí para você dá para a gente enviar o produto por Sedex, por correio, PAC, ou por transportadora azul, ou transportadora fulano de tal, ou transportadora, ou tem essas transportadoras aqui também, XYZ, que dá para a gente mandar para você o seu produto. Assim que eu decido qual que é a forma de transporte, qual que é a transportadora que ele vai enviar esse produto para mim, ele passa o valor do frete tudo certinho, aí mais o valor do produto, do papel de parede, eu envio para o meu fornecedor o valor total em dinheiro, faço a transferência para ele, faço o depósito do dinheiro na minha conta, e aí eu pego e faço a transferência por Pix para o meu fornecedor. Assim que eu faço a transferência para o meu fornecedor, ele envia muito rápido os produtos para mim. Aí vem a terceira parte. Assim que o produto chega aqui para mim, na minha casa, porque quando é aqui na minha cidade, na minha região, eu dou o endereço de entrega aqui da minha casa, para o produto vir aqui para minha casa. Então, assim que o produto chega aqui para mim, eu pego e entro em contato com o meu cliente e falo para ele, olha, o seu papel de parede chegou, oi, tudo bem, o seu papel de parede chegou, agora a gente precisa ver um dia e a hora para fazer o serviço de instalação. E aí eu combino com ele, eu vejo um dia e a hora que eu tenho disponibilidade e vai ficar bom para ele também, porque não é só eu, é ele também. Então a gente tem que deixar tudo bem organizado, bem alinhado, uma coisa que vai ficar um dia e a hora que vai ficar bom para mim e bom para ele também. Então aí eu agendo, nesse dia eu pego, vou lá, preparo tudo, minhas ferramentas, meus materiais, vou lá com os produtos e faço a instalação do papel de parede dele. Assim que eu termino de fazer a instalação do papel de parede dele, ele faz o pagamento para mim. E, de novo, vai acontecer muito com você também. Muitas vezes o cliente vai pagar você em dinheiro, em dinheiro assim, ou vai fazer a transferência por Pix para você, beleza? Acontece muito isso daí. Já se prepara, já estou te falando isso aqui para você ficar sabendo, porque muitas vezes você acha que vai ser só por Pix, não.
vai pagar você por dinheiro também. Agora, no momento que o cliente for pagar você em dinheiro, você pode falar, se você quiser, que no meu caso também acontece muito comigo, eu falo para ele, olha, você não tem como você transferir por Pix para mim? Porque eu evito perder tempo de ir no banco, ir em lotérica para fazer transferência, sabe? Eu corto essa perda de tempo aí para mim nesse lugar e fazer isso. Tá entendendo? Ok? Beleza? Tá claro até aqui? Então, eu coloquei aqui que você pode trabalhar, ó, um exemplo aqui de como que você pode executar esse trabalho. Você pode fazer esse trabalho aqui durante o dia inteiro, tá? Ou você pode trabalhar só num período específico. Ou você pode trabalhar só na parte da manhã, ou só na parte da tarde. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar só, prestar esse serviço assim, só na parte da tarde. A parte da manhã eu tiro para mim, para focar em mim, para focar no meu desenvolvimento pessoal, para mim ir para academia, para mim meditar, estudar, ler livro, focar no meu desenvolvimento pessoal para mim, sabe? Tá bom? Então, eu fiz um exemplo aqui, ó. O valor por rolo é de R$ 85,00 por rolo, menos os descontos, fica menos o custo de investimento, né? Que são espátula, lâmina de estilete, vai para R$ 79,00 de lucro líquido que eu tenho por instalação por rolo. Se eu vender 10 rolos e instalar 10 rolos por semana, dá um total de R$ 1.790,00 por semana. Isso em 2 tardes eu entrego esse serviço, beleza? Em 2 tardes eu entrego esse serviço. Agora você imagina, ou se eu trabalhar durante o dia inteiro, eu entrego esse serviço. Aí eu tenho R$ 1.790,00 em um dia. Se eu fizer esse serviço aqui, agora você faz as contas aí para você ver. Ó. Se você fazer um serviço desse aqui, ó, vender 10 rolos e fazer instalação de 10 rolos, se você fazer um serviço, se você fizer um serviço desse aí por semana, faz as contas aí para você ver quanto que dá. Ou se você fizer em 4 dias seguidos, olha aí o valor que dá. Aí depois disso aí você tem o resto da semana, o resto do dia, o resto da semana, o resto do mês para fazer outras coisas que você quer. Talvez se você está querendo trabalhar em outro projeto, aí você tem tempo para isso. Beleza? Então é isso aí, nesse vídeo você aprendeu sobre quais materiais e ferramentas que você precisa para trabalhar com papel de parede. Quais materiais e ferramentas são necessários para trabalhar com vendas, remoção e instalação de papel de parede, qual o preço de cada material e ferramenta, onde se usa cada um desses materiais e ferramentas. Em vendas de produtos físicos ou serviços, você viu lá que quais materiais e ferramentas são necessários. No serviço de remoção, você viu lá quais são os materiais e ferramentas necessários. No serviço de instalação, você viu lá quais são os materiais e ferramentas necessários. O que não há tanta necessidade de comprar no momento e que dá para começar a trabalhar no momento. Ferramentas e materiais que se usa com frequência para fazer instalação de papel de parede. Quantidade de rolos que dá para fazer com cada material. Quanto que é o valor do serviço de remoção de papel de parede. Quanto que é o valor do serviço de instalação de papel de parede. Quanto tempo demora para instalar papel de parede. Como que eu ganho dinheiro com venda de papel de parede. Como funciona o serviço de vendas de papel de parede. Beleza? Você viu tudo isso. Então, quais materiais e ferramentas são necessários para trabalhar com remoção de papel de parede? Você viu aí? Você viu qual que é o preço de cada material e ferramenta e viu também o valor total. Você viu em vendas de produtos físicos e serviços quais são os materiais e ferramentas que são necessários. Por que vendas de produtos físicos ou serviços? Porque o serviço o serviço de instalação de papel de parede é um produto. É um produto, sacou? Então a gente está falando aqui sobre vendas de produtos físicos, que no caso é os papéis de parede, ou serviço. Os dois são produtos. Então para você fazer tanto a venda de papel de parede, você precisa desses materiais e ferramentas. E para fazer o serviço, para fazer a venda do seu serviço de instalação de papel de parede, também geralmente você também precisa de uma trena para medir a parede e saber a quantidade de rolos que precisa colocar naquela parede. Beleza? Então, no serviço de remoção de papel de parede, você viu aí, ó, o que precisa de material e ferramenta para trabalhar no serviço de remoção. Você viu aí no serviço de instalação os materiais e ferramentas que é necessário. Você viu aí qual que não tem tanta necessidade. Você viu aí o que não há tanta necessidade de comprar no momento
e que dá para começar a trabalhar no momento. Você viu aí, ó, que o valor total de R$ 76,90 já dá para começar a trabalhar. Você viu o custo de ferramentas e materiais que se usa com frequência para fazer a instalação de papel de parede. Você viu também o custo de investimento para instalar cada rolo, quanto que eu gasto para instalar cada rolo. Você viu aí que o valor fica R$ 5,99. Quanto que é o valor do serviço de instalação de papel de parede? Esse aqui é o papel de parede que eu mais trabalho, tá bom? É o 53 cm de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento. E o valor é R$ 85,00 por rolo. Você viu aqui quanto que é o valor do serviço de instalação de papel de parede por rolo. Dependendo de cada rolo aqui tem um preço diferente. O que eu mais trabalho é esse aqui de 53 cm de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento. E o preço é de R$ 85,00 por rolo. Você viu quanto tempo demora para instalar 6 rolos, tá? Você viu que em média aqui demora 4 horas para mim fazer a instalação de 4 rolos. Como que eu ganho dinheiro com vendas de papel de parede? Como que eu ganho dinheiro com vendas e instalação de papel de parede? E você viu como que funciona o serviço de vendas e instalação de papel de parede. Além de tudo isso, você também aprendeu por que essas informações são importantes. Você vai estar preparado e equipado para fazer todo o trabalho, confiante e seguro porque tem tudo o que precisa para fazer um trabalho bem feito, sem medo de dar algo errado por falta de alguma ferramenta, evita comprar ferramentas desnecessárias, tenha a mente tranquila e em paz por saber que está tudo em ordem, aproveitar o mercado em crescimento. Você viu que o mercado está em crescimento, então você pode aproveitar esse mercado em crescimento e ter uma fatia desse bolo aí, ou uma fatia dessa pizza, como você querer entender melhor, tá? Pode ter seu próprio negócio com baixo custo inicial. Você viu aí agora que com baixo custo inicial você pode começar esse negócio, pode entrar pode atender essa demanda, pode começar a trabalhar com isso daqui. Trabalhar com agendamento, com dia e hora marcada e ter mais tempo de sobra para ficar com sua família, com seus amigos, fazer o que você quiser. Decorar seu próprio ambiente. Agora você viu que você pode decorar seu próprio ambiente, você viu quais são os materiais e ferramentas necessários. Ter uma variedade de clientes, você viu aí o tanto de cidade que tem, que você pode atender, tanto de casa, apartamento, comércio. São muito, é uma possibilidade, é amplo, é muito grande, é uma possibilidade muito grande de você atender, ter muitos clientes, você tem uma variedade de clientes muito grande para você estar atendendo, beleza? E começar um negócio com baixo custo inicial, ter clientes felizes porque você domina o assunto, faz um trabalho bem feito, oferece um bom produto para eles. Flexibilidade, você pode trabalhar com instalação das suas próprias vendas ou prestar serviço adicional a uma loja de decoração ou ter parceria com uma empresa de reforma e construção. Beleza? Então você aprendeu tudo isso, você viu a importância de aprender tudo isso, de aprender sobre esses materiais e ferramentas necessários para trabalhar em cada área, tanto na venda de papel de parede, tanto no serviço de remoção de papel de parede, tanto no serviço de instalação de papel de parede. Você viu que é importante você ter todas essas ferramentas, esses materiais e ferramentas, mas você pode começar com o básico e você viu como que dá para você começar também, beleza? Então é isso aí, muito obrigado por ter ficado até aqui, espero de coração ter ajudado você com essas informações, espero que você tenha gostado. E se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo. Eu escrevi algumas coisas aqui para não esquecer, que é importante para você estar fazendo também, ó. Se inscreve no canal aqui para não perder nenhum vídeo, dá um like aqui nesse vídeo, isso ajuda a espalhar mais esse conteúdo, mais essa informação, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. Tem muito campo, tem para todo mundo. Tem pessoas que vai preferir comprar papel de parede com você e não com outra pessoa. Tem pessoas que vai querer comprar papel de parede com outra pessoa e não com você e nem com aquela outra pessoa, sabe? Então, tem campo, tem espaço para todo mundo trabalhar. Não fica com medo assim, não fica com medo assim, não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo deixar tomar conta de você, pensar que já tem muita gente trabalhando, muita gente já faz isso, muita gente já faz aquilo. Não deixa isso te paralisar, não. Foca aqui no que você quer, no que você acredita, sabe? Você tem seu jeitinho de falar, de conversar, você tem o seu diferencial, você tem os produtos diferenciados também, sabe? Não é todo mundo que trabalha com papel de parede com alta qualidade, igual eu tenho selecionado. Lá dentro do meu treinamento, eu falo para você, fornecedores, que eu confio, que eu compro o produto, sabe? E eu falo para você os papéis de parede lá que é de qualidade, que você não vai ter
problema de vender para o seu cliente e de repente ele não gostar tanto do produto como também da instalação, beleza? Então, deixe seu comentário aqui abaixo, compartilhe seus pensamentos, me diz o que você achou. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo e até mais.